O que eu seria se eu não fosse gineco? Olha, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, o que eu seria se eu fosse médica, mas não gineco, e o que eu seria se eu não fosse médica. Se eu fosse médica e não fosse gineco, é muito difícil de eu pensar isso hoje em dia. Mas assim, lá na época da faculdade, da residência, quando eu estava escolhendo minha especialidade, eu estava na dúvida entre clínica geral, o que é bizarro para eu pensar hoje em dia, GO, né, que é isso, pediatria e anestesia. Então, talvez eu tivesse escolhido uma dessas próximas coisas aí que eu falei que não GO, mas eu gosto muito do que o que eu faço hoje em dia. Então, na época talvez fossem essas. Hoje em dia, eu sei que seria alguma coisa clínica, então talvez pediatria é uma coisa que eu faria. Porque eu sei que eu não gosto de centro cirúrgico, eu não gosto de cirurgia, então eu não faria anestesia hoje em dia, por exemplo, né? E o que eu faria se eu não fosse médica? Se eu tivesse escolhido outra profissão? Se eu não fosse médica, também vou dividir em duas. Lá na época do vestibular, com certeza absoluta eu teria feito uma carreira tradicional, dos grandes campos, assim. Então, se eu não fosse médica, eu teria feito direito, com certeza. Não sei se eu teria seguido e seria advogada hoje em dia, mas na minha cabecinha lá de 17 anos, se eu não tivesse feito medicina, eu teria feito direito e seria ido aí para a parte de humanas e da lei. Mas hoje em dia, vira e mexe, eu penso isso, tipo, sei lá, se eu fosse mudar de país e eu não pudesse mais exercer a medicina, o que eu faria? Hoje em dia, eu tenho certeza que eu iria ainda assim atuar com a mesma coisa que eu atuo hoje em dia, mas de uma forma menos formal, como medicina. Então, provavelmente eu iria, por exemplo, fazer doulagem, que é algo que é mais fácil de você, que não tem que transferir diploma, essas coisas. Então, tipo, ser doula em outros países, ou ser, tipo, terapeuta holística e trabalhar com ginecologia natural.